Reinventar a sua vida em meio ao caos. Eis o que o ser humano precisa fazer nos dias atuais. Porque a vida se tornou enrijecida, monótona. Tudo é muito repetitivo hoje. Isso gerou uma situação caótica, porque o próprio caos ele é resultante do envelhecimento, da monotonia, do mais do mesmo. Tudo isso torna a vida em sociedade sem sentido, e desta falta de sentido surge um caos, surge um atordoamento, um desequilíbrio, uma convulsão. A sociedade hoje é como um vulcão prestes a explodir. Um vulcão cheio de coisas inúteis, de velharias ou de novidades, por outro lado. Falta justamente a consistência, a fluidez, para que a sociedade se torne um espaço de aprendizados, porque a longa data as pessoas não estão mais aprendendo mais nada na vida em sociedade. Tudo está enrijecido, tudo está envelhecido, ou tudo está afundado neste caldo de modismos e novidades, sempre os extremos. E em meio a esses extremismos as pessoas não têm referências, porque simplesmente adotam projetos pré-fabricados, pré-moldados, que são ofertados para os perdidos que aí estão sem rumo. Na época de polarizações, como observamos hoje, é bem um fenômeno de massas perdidas. Quem adere a essas polarizações, quem se posiciona fanaticamente de um lado ou de outro, está perdido. Está perdido existencialmente, ou está perdido na sua esperança, ou está perdido sem perspectivas, sem sonhos, sem objetivos, sem um caminho próprio. E daí o que sobra é grudar-se a um dos extremos, participando destas festividades coletivas e democráticas, onde as pessoas debatem e debatem, mas não dizem nada. Porque para dizer alguma coisa, faz-se necessário ter vida interior. Sem vida interior, aderindo apenas aos grupalismos, às bolhas sociais, etc., o ser humano apenas repete. Ele se torna uma máquina reprodutora de discursos prontos, que são difundidos pelos aproveitadores que vivem de todo esse caos, de toda essa convulsão, de toda essa erupção de mediocridades. A sociedade humana é um vulcão de mediocridades, um vulcão de mediocridades que expele os seus vapores enganosos, os seus vapores pestilentos, os seus vapores ideológicos. Existe dentro deste vulcão social, na verdade, uma podridão. A podridão dos vermes que estão apodrecidos em si mesmos e apodrecendo o seu entorno. Mas é isso, o caos é isso. O caos é resultante desta vida sem sentido, desta vida estagnada, dessa vida sem propósito, onde as pessoas buscam cegamente por alguma coisa, sem saber o que buscam. O pior é isso, é buscar alguma coisa sem saber o que se precisa e o que se busca. O pior é simplesmente aderir às propostas que hoje estão aí e fazer o que os demais fazem, seja numa ponta ou na outra ponta, num polo ou no outro polo. E ressignificar a sua vida, reinventar a sua vida em meio a esse caos é um compromisso consigo mesmo, é uma responsabilidade pessoal e individual. Isso hoje, infelizmente, não é para qualquer um. Isso não é para todos. A minha visão aqui não é exclusivista, não estou aqui condenando e julgando pessoa alguma, mas é fato que poucos indivíduos conseguem reavaliar a sua vida, ressignificar e reinventar a sua forma de viver. Para reinventar a sua vida, faz-se necessário uma visão mais aprofundada, um olhar
que disponha de uma clareza para discernir as sombras dos fatos em si, as aparências dos eventos em si. Porque os acontecimentos estão aí, os eventos estão aí, mas as pessoas se apegam às sombras, aos vultos, a todas essas distorções que surgem, a essas narrativas. Vivemos numa sociedade de narrativas. As pessoas simplesmente aderem a narrativas prontas. Narrativas estas que aprofundam ainda mais o caos, seja num polo ou seja no outro polo. E aderindo simplesmente a uma narrativa, o ser humano não contribui em nada para a sua vida pessoal e para a vida em sociedade. Precisa primeiramente olhar para si próprio, compreender-se como um ser espiritual que está de passagem aqui na vida terrena, mas que precisa ter a conexão com o seu plano de origem. E somente é possível ter a conexão, a ligação com o seu plano de origem, que é o plano espiritual, através da vida interior, através da intuição, através do espírito. Porque o espírito é a centelha espiritual que baixou do plano espiritual, que passou por diversos planos até encarnar aqui na matéria grosseira mais densa. E esse espírito, ele precisa estar vivo. O espírito precisa estar atuante. Onde o espírito está vivo, o ser humano dispõe de uma ligação com o plano espiritual e recebe através da descida das irradiações espirituais as energias de que necessita para alimentar o espírito, para se desenvolver, para se conhecer, para dispor de uma vontade autêntica e verdadeira, para se fortalecer nas batalhas da vida. E esta é a única forma do ser humano conseguir reinventar a sua vida, ressignificar a sua vida, através da conexão e da ligação com o plano de origem. Se o ser humano não se mantém ligado, se o ser humano não se conecta ao plano de origem, a sua vida enrijece, a sua vida cai na mesmice, na monotonia, nesta rotina mortificante e mortificadora. E daí tudo se torna caótico, a vida perde o sentido, o ser humano adere a projetos prontos, ideias prontas, narrativas prontas, tudo se torna já algo pronto, tudo se torna um self-service na vida do ser humano, tudo se torna um iFood que o indivíduo já recebe em casa aquilo que pede. E a vida hoje se tornou um grande fast food, onde tudo já está pronto, onde o ser humano não precisa pensar, onde ele não precisa avaliar por si mesmo, onde ele não precisa analisar e refletir. E nisso se criou um vácuo, nisso se criou um espaço que é uma terra de ninguém, onde são atiradas todas as imundícies mentais em termos de ideias, ideologias, ou seja, esse vulcão social que está para explodir, vulcão repleto de ideias delinquentes, ideias verminosas, resultantes desta verminose humana que está consumindo a humanidade. E tudo isso é caótico. Os vermes estão no caos hoje em dia. A sociedade humana vive um caos por causa da falta de movimento interior, a falta de vida interior, a falta de trabalho interior. Se as pessoas estivessem mais vivas e ativas dentro de si, estariam móveis. E nesta mobilidade a vida seria fluida e o caos não se estabeleceria, porque o caos é resultante da imobilidade e desta correria desenfreada de pessoas imóveis que correm apenas com a mente, com o cabeção. Apenas o cabeção está a 1000 por hora, atirando para todos os lados, caindo em suas próprias contradições. O caos é resultante das contradições da mente humana.
E daí não assusta que tudo está tão conturbado, que a vida em sociedade está tão caótica, e o ser humano precisa reinventar a sua vida em meio a este caos, e somente pode reinventar a sua vida através da ligação espiritual com o seu plano de origem, mesmo estando aqui na matéria grosseira mais densa, através da lei da igual espécie, explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Se o ser humano desperta o espírito dentro dele, o espírito haverá de conectar-se à igual espécie. Mas como o espírito ele não está atuante e apenas a mente está a 1000 por hora, a mente, através da lei da igual espécie, se conecta a toda essa energia mais densa, porque a mente não se conecta a energias elevadas. Ela é apenas a ferramenta de que o espírito necessita aqui para verbalizar a sua vontade por meio de palavras. E o espírito, por sua vez, uma vez que esteja ativo, ele vai muito além da mente humana. Magneticamente, ele capta as energias espirituais. Ele consegue, assim, tornar-se um solo propício e adequado para o desenvolvimento do ser humano. O espírito é a plataforma de lançamento de que o ser humano dispõe e precisa para se desenvolver como um ser espiritual, vivendo na matéria, relacionando-se corretamente com as questões materiais, mas tendo o espírito como a plataforma de lançamento que permite a conexão com o plano espiritual, de onde vêm as irradiações espirituais que o ser humano precisa para se alimentar, para se fortalecer, para tornar a sua vida fluida, decente, digna e interessante verdadeiramente. Não as coisas que as pessoas denominam hoje como interessantes, que são verdadeiras extravagâncias. Falo de uma vida interessante no verdadeiro sentido, uma existência espiritual, onde o autoconhecimento é a grande busca do ser humano. Ali a vida se torna interessante, porque o ser humano passa a ter um interesse pela sua vida interior. E se tem interesse pela sua vida interior, outras coisas se tornam interessantes também. Mas sem interesse pela vida interior, nada por fim se torna interessante. A vida vira uma grande monotonia, uma rotina morta, algo imobilizado, porque falta o movimento, a mobilidade, algo que somente o espírito pode fornecer ao ser humano para que ele possa constantemente reinventar a sua vida. Porque a reinvenção da vida, a ressignificação da vida é algo que precisa ser promovido constantemente, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, através da conexão com irradiações mais elevadas. Esta é uma prática, este é um exercício que deve ser praticado o tempo todo, o máximo possível. E isso não pode ser empreendido com a mente, mas apenas com o próprio espírito, por meio da intuição, porque a intuição é a igual espécie de que o ser humano necessita para coligar-se e conectar-se ao plano espiritual, recebendo dele o que precisa em termos de energias favoráveis e positivas para o seu desenvolvimento. E isso ressignifica, isso permite ao ser humano reinventar a sua vida, estando vivo e ativo verdadeiramente no sentido espiritual, aproveitando a vida material corretamente, sem tornar-se viciado nas questões materiais, mas apenas usando e utilizando-as corretamente para poder se desenvolver espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!